Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Se vocês estranharem minha voz um pouquinho, hoje estou um pouquinho rouca, um pouquinho fanha, mas nós prosseguimos aí compartilhando a palavra de Deus. Então, não se assustem com a minha voz um pouquinho diferente. E prosseguimos aí a nossa meditação na carta aos Romanos. Nós estamos realizando a leitura das cartas do Novo Testamento. Iniciamos na semana passada em Romanos. Já vimos do capítulo 1 ao 5, vimos o quanto essa carta é extraordinária e nos ensina a respeito da justiça de Deus, a obra completa de Cristo Jesus para efetuar a justiça de Deus, que consiste no fato de Deus condenar o pecado no próprio corpo de Cristo Jesus, porque ele se tornou pecado por nós, para que a obra dele fosse completa. O salário que o pecado merecia era a morte, e Jesus deu o salário que o pecado merecia, a morte, morrendo em nosso lugar, se tornando pecado em nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse cumprida, fosse feita, o pecado recebesse a sua condenação, o seu salário. E por causa disso, hoje nós temos livre acesso a Deus, por causa disso nós fomos justificados do pecado. E é exatamente isso que o capítulo 6 nos ensina. Quando nós lemos todo o capítulo 6, nós vemos plenamente a obra de Cristo Jesus, a morte de Cristo condenando o pecado e a sua ressurreição trazendo a justificação para todo aquele que crê. E aí eu quero ler com vocês o início do capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, que está escrito assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É interessante nós vermos como terminou o capítulo 5, né? O capítulo 5 termina exatamente falando que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí o capítulo 6 começa dizendo assim: o que diremos então? Então nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Aí o apóstolo Paulo começa a explicar. A graça transbordou exatamente na vigência da lei, e nós já vimos que a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. Então a lei não tinha capacidade de dar vida ao homem, de justificar o homem do pecado. Pelo contrário, a lei tornava o homem plenamente consciente do pecado. E na vigência da lei transbordou a graça de Deus, ou seja, veio Cristo Jesus, que é a graça de Deus em pessoa, encarnada, e fez a sua obra e obra completa. E aí nós lemos ali esses 4 primeiros versículos dizendo exatamente isso. Olha, não é porque a graça aumentou e nós vamos continuar pecando para que ela aumente cada vez mais. Não é isso, não. É porque na vigência da lei, onde o homem estava plenamente consciente do pecado, Jesus Cristo veio transbordando graça, fazendo a sua obra para trazer uma obra de justiça, de justificação para a humanidade. Mas agora que Jesus Cristo já efetuou a sua obra, o apóstolo Paulo diz ali: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ou seja, nós morremos, a nossa velha natureza
que estava dominada pelo pecado, ela foi morta com Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus ressuscitou, nós recebemos uma nova vida, para que nós possamos viver essa nova vida, que é completamente livre do domínio do pecado. E aí nós vamos lendo todo o capítulo 6, quando nós chegamos ali no versículo 11, por exemplo, está escrito assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma como? No versículo 10 ele explica, dizendo assim, olha, morrendo, Jesus morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Então, da mesma forma que ele morreu uma vez por todas para o pecado, considerem vocês também mortos. Por quê? Porque a realidade é que a obra que Cristo Jesus realizou crucificou a natureza caída, corrompida e deu uma nova vida. Então considerem-se mortos para o pecado, porque agora vocês saíram de debaixo do domínio do pecado. Considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. E ao ler todo o capítulo 6, o apóstolo Paulo continua, quando chega no versículo 15, ele vai dizer assim, então nós vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De novo, ele diz de maneira nenhuma. É o tempo todo explicando que a graça não é uma graça que gera libertinagem, mas é uma graça que gera santidade. Por quê? Porque a graça é o próprio Cristo Jesus, que fez uma obra completa de justiça. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, crucificou a natureza caída. Nós podemos, pela fé, é pela fé que nós acessamos essa verdade, crendo que a obra que Cristo Jesus realizou foi completa, e por causa da obra dele nós podemos viver uma vida santa, uma nova vida justa, reta diante de Deus. E é interessante porque no versículo 14 está escrito assim, o pecado não dominará mais vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, por estarmos debaixo da graça, nós recebemos a capacitação de Cristo Jesus. Ele depositou o seu Espírito em nós. Amados, a obra de Cristo é tão extraordinária porque, além de nos dar uma nova vida, o Senhor depositou o seu Espírito em nós para nos capacitar, nos ajudar, nos fortalecer, nos ensinar a vivermos de maneira santa, justa e reta. Então receba pela fé todas essas verdades da justiça de Deus e não se deixe dominar pelo pecado. Assim como o apóstolo Paulo fala ali dos versículos 18 em diante, ele vai dizer, olha, vocês foram libertados do pecado, agora vocês se tornaram escravos da justiça. Então, permitam que o corpo de vocês seja escravo de Deus. Submeta o corpo de vocês à escravidão de Deus. Mas a escravidão de Deus não é uma escravidão ruim. A escravidão de Deus, a palavra nos diz que gera frutos de santidade que nos levam à vida eterna. Nos rendermos, nos submetermos para servirmos a Deus é algo que nos traz bons frutos, é algo que nos conduz à vida eterna. Viver a vida como se nós não tivéssemos nascido de novo, viver a nossa vida cristã como se nós ainda não tivéssemos recebido essa obra de justiça, é negligenciar tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então eu encorajo você a não negligenciar a obra de Cristo Jesus. Receba pela fé a sua nova vida. Agora você não é mais escravo do pecado. Agora você é escravo da justiça, e o fruto que você colhe por viver essa vida gloriosa em obediência a Deus, uma obediência que provém da fé, é fruto de santidade, é fruto de vida eterna. São bons frutos que você colhe por se render a Deus e por crer na obra completa que Cristo realizou na cruz do Calvário por você. Então eu encorajo você a receber as verdades contidas nesse capítulo que nós lemos hoje. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos
para Deus e podemos viver essa nova vida que o Senhor conquistou para nós, por meio da fé e da confiança na suficiência de Cristo. Alimente-se com as verdades de Deus, encha-se com as verdades de Deus e viva tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra e obra completa naquela cruz. Pai, obrigada porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós. Obrigada porque o Senhor nos tirou do domínio do pecado e nos colocou debaixo da graça. Obrigada porque o Senhor nos arrancou da injustiça e nos colocou debaixo da justiça. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque a sua justiça está pautada no seu amor para conosco. O Senhor nos amou primeiro ao ponto de se entregar por nós. Muito obrigada. Obrigada pela tua obra completa naquela cruz. Eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles recebam a plenitude da sua justiça, a plenitude da sua obra, que os olhos do coração e do entendimento deles sejam iluminados e eles compreendam que eles têm uma nova vida por meio de Cristo Jesus e eles podem viver essa nova vida por meio da fé e da confiança na suficiência de Cristo Jesus. Eu oro para que eles se encham com as verdades de Deus, para que eles tenham o coração iluminado e o entendimento deles aberto e eles consigam compreender a plenitude da sua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.